Valdir para fazer esta oração. Aleluia. Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus, diz. A igreja está feliz com Jesus? Então glorifica, irmão. Estenda tuas mãos em direção ao altar. Vamos ministrar uma bênção sobre a vida do servo do Senhor, que vai nos trazer uma palavra. Amém? Então feche os olhos e ora comigo em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Deus de Abraão, Deus de Jaque e Deus de Jacó, Pai bondoso de misericórdia e de justiça, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te pedir nesse momento, juntamente com a igreja de Cristo que aqui está reunida, Senhor, Pai, usa teu servo, Deus, de forma sobrenatural, Senhor, para que ele venha nos trazer uma palavra abençoadora, uma palavra de correção, uma palavra de bênção e de salvação, Senhor. Pai, eis aqui o teu servo, faz conforme a tua vontade. É assim que eu oro e te agradeço, no nome santo de Jesus. E a igreja diz: amém. Recebe o servo de Deus com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versos de número 1 e 2. Glória a Deus. A igreja achou, diga amém. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos creem nessa palavra? Quantos recebem essa palavra? Toma o teu assento, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós iremos falar, eu quero trazer uma mensagem expositiva para a igreja, com uma visão bem pastoral. Uma visão, uma pregação bem simples, sem muito, né? Hoje você vai aprender de Deus, porque o Senhor Jesus, ele tem lições para nós. E ele usou o apóstolo Paulo para nos esclarecer algo que é muito importante para a igreja, que nos traz a visão do motivo glorioso pelo qual você está aqui nessa noite. Nós estamos aqui porque cremos num Deus que nos ama, que nos livra, que nos resgatou do mundo, que nos transformou, nos banhou com seu sangue, nos deu vestes novas e preparou um céu de glória para colocar eu e você lá juntamente com ele. Porque ele mesmo prometeu que ele iria preparar lugar, e quando o preparasse, ele ia buscar a nós para morar juntamente com ele no reino ao qual ele preparou. E nós lemos aqui Paulo falando: rogo-vos, pois, irmãos, versículo 1, deixa ele disponível aqui para a gente trabalhar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, ele estava no final da sua terceira viagem missionária, e ele escreve a carta aos Romanos, porque ele tinha um objetivo de evangelizar a Espanha. Só que para ele chegar na Espanha, Paulo tinha que ter recursos, e ele não tinha recursos. Ele, como missionário, precisava de alimentação, precisava de dinheiro para poder se locomover, se alimentar onde ele chegasse, e ele precisava dessa ajuda de uma igreja. Sem uma igreja, Paulo não tinha como viajar de um local a outro. E ele precisa chegar na Espanha, e ele, para chegar na Espanha, no local onde ele estava, que ele já tinha feito missão em todo o Golfo, né, Mediterrâneo, então ele precisava cruzar para ir para a Espanha. E Roma ficava exatamente no caminho para a Espanha, ele tinha que passar por lá. Só que Paulo tinha um agravante. Paulo sabia que os judeus convertidos em Roma, eles não gostavam muito dele, não ia muito com a cara de Paulo, porque Paulo pregava um evangelho que se chocava muito com os conhecimentos judaicos. Paulo, quando pregava, ele falava que a salvação era mediante a fé e não mediante a lei. A lei era boa, como nós estamos aprendendo aqui com o nosso pastor, ele tem ministrado as aulas, nós estamos acompanhando a carta de Paulo aos Romanos, inclusive até pedi licença a ele para poder pregar na carta de Paulo aos Romanos, porque ele ainda vai chegar lá. E eu não sou bobo nem nada, eu digo, eu vou só dar uma pincelada, porque eu quero aprender muito mais com ele. Então,
ele é muito mais bem preparado do que eu. Mas o que Deus ele revela na sua palavra, nos nossos corações nessa noite, é que Paulo tinha um objetivo. E ele tinha ele sabia na sua sã consciência, que o livro de Atos ele narra que os judeus perseguiam Paulo pelo seu entendimento, pela sua ousadia e sua interpretez. Quando ele falava que a salvação não era mediante os sacrifícios realizados. E ele vai e usa o texto: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Aí Paulo deliberadamente ele traz a menção de corpo e de sacrifício para a igreja judaica, os convertidos a Jesus Cristo que estavam em Roma. Ele diz: olha, antigamente vocês serviam oferecendo um sacrifício de animais. Vocês levavam o cordeiro até o sacerdote, ele imolava o cordeiro, levava as suas partes mais importantes para o sacrifício, ia lá e tocava fogo, queimava totalmente as partes do animal. E ali ele entregava por consciência de que tinha feito algo errado, estava arrependido, selecionava um animal sem defeito, levava até o sacerdote, e assim era toda vez que eles erravam. Aí Paulo agora chega com outro evangelho. Paulo chega com uma visão totalmente diferente. Ele diz: epa, vocês agora sabem que foi cumprido aquilo que era estabelecido por lei desde o Antigo Testamento, que o homem, quando pecasse, ele levasse um cordeiro para ser morto no seu lugar. Mas eu trago uma novidade para vocês. Cristo morreu na cruz do Calvário como sacrifício eterno. Ele é o cordeiro que desceu do céu para ser imolado em nosso favor, para perdão dos nossos pecados. Então, a partir de hoje, vocês irão agora oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo. Já imaginou a cabeça de um judeu? Como é que ele poderia se imaginar? Como assim? Nós somos judeus, somos acostumados a oferecer um sacrifício, a levar lá no sacerdote o animal. Aí Jesus veio e varreu todos os animais de cima do sacrifício. E ele traz agora essa visão de que Cristo, ele é o nosso cordeiro. Ele que deu a sua vida. E Paulo, quando traz essa visão para os judeus, ele explica: rogo-vos, pois. Isso aqui Paulo está fazendo um pedido. Porque naquele tempo a igreja passava por muitas perseguições. Os homens eram levados para as arenas. Os cristãos eram levados a bel prazer pelos homens de Roma, os senhorios de Roma, os imperadores. Colocavam os crentes dentro de redomas e os leões comiam, devoravam os cristãos. Mulheres eram colocadas em estacas no caminho onde os nobres de Roma passavam para ir para suas casas. Eles colocavam as irmãs convertidas em estacas e incendiavam elas vivas. Aí Paulo, com seu coração pastor, apóstolo, Paulo com seu coração amoroso pela igreja, ele não aguenta. Aí ele escreve a carta aos Romanos e diz: pelo amor de Deus, eu rogo. Esse rogo de Paulo não é um pedido comum. Ele está dizendo: eu estou suplicando a vocês, apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é o culto racional. Entregue os vossos corpos para Deus. Aí ele vai, o nosso texto, deixa eu abrir o PDF, que minha cabeça não é muito boa para memorizar as coisas. Eu fiz algumas anotações para que você possa entender o que é que está acontecendo aqui. Nos capítulos 1 a 3, nós já estudamos isso aqui, o nosso pastor trouxe para nós. Nós estudamos e Paulo fala que tanto os judeus quanto os gentios estavam condenados por causa do pecado. Aí do capítulo 3, a metade do capítulo 3 ao 5, ele fala que a justificação é gratuita mediante a graça por meio da fé em Cristo Jesus. No capítulo 6 ao capítulo 8, ele fala que unidos a Cristo, judeus e gentios podem viver uma vida em santificação, sendo libertos do poder do pecado e da condenação da lei. Dos capítulos 9, 10, ele fala sobre o papel do plano de Deus, o povo de Israel, qual é a herança que eles vão ter, mediante a respeito da promessa feita a Abraão e da aliança feita ao povo de Israel.
E no capítulo 11, ele faz uma doxologia mostrando toda a graça que Deus derramada sobre a vida do ser humano, embora ele não merecesse, que nós não temos mérito nenhum nisso. Foi a graça de Deus sobre a igreja, sobre nós, sobre o povo de Israel. Ele faz uma doxologia mostrando para Deus esse plano majestoso, glorioso, arquitetado na eternidade e desenvolvido na história. Então nós temos aí Paulo mostrando para a igreja, do capítulo 1 até o capítulo 11, a doutrina de Deus aplicada ao coração da igreja, ensinando a igreja como ela deve proceder em gratidão pelos feitos do Senhor. Aí ele vai e fala no capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas? Por que Paulo está dizendo rogo-vos, pois? Esse pois é um elo que liga do capítulo 1 ao capítulo 11 todas as obras salvadoras de Deus reveladas na carta de Paulo aos Romanos. Entre elas está, eu anotei para a gente não esquecer, as misericórdias de Deus se revelam na eleição. Antes da fundação do mundo você já foi eleito. A substituição por meio de Cristo na cruz, Ele pagou o preço por você. A justificação pela fé, você crê, Ele te justifica, te perdoa e te banha com seu sangue. A adoção de filhos, nós não somos merecedores do céu, mas somos jambuzeiros bravos. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, porque o plano inicial era para o povo de Israel. Como eles rejeitaram, Cristo agora pega eu e você, aqui do Brasil, do Rangel, e enxerta na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus, nos garantindo salvação e vida eterna para todo sempre. Aí ele vai: a concessão do Espírito, quem tem o Espírito de Deus aí? A concessão do Espírito Santo como selo e penhor, a admissão dos gentios à igreja pela graça, porque é por graça, não é mérito nosso, nós não fazemos nada, é tudo Deus que faz, pelo seu infinito amor, que mesmo sem termos merecimento nenhum, Deus deu o seu Filho por amor da sua igreja. Dá para entender o que é que Paulo está querendo dizer aqui à igreja, aos judeus convertidos? Paulo está abrindo os olhos dele, dizendo assim: olha, rogo-vos, pois. Esse pois é, olha, por causa de tudo que Deus fez por vocês, agora vocês devem oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é culto? Será que culto é apenas uma reunião onde nós estamos reunidos aqui hoje? Pronto, hoje é um culto. Será que o culto que Paulo está falando é só isso aqui? Culto é a nossa vida. Quando Paulo diz apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, você é agora o sacrifício oferecido a Deus. Ele diz vivo porque não precisa mais matar, você não precisa morrer. Você está vivo. Mas você é um sacrifício oferecido a Deus. A sua vida agora é um símbolo de santidade a Deus. Um símbolo de uma pessoa que acredita na justificação, que aceitou a salvação em Cristo Jesus e quer viver uma vida nova. Uma vida transformada pelo poder da palavra de Deus. E entendendo que aqui Paulo ele procura fazer com que a igreja entenda isso. Não é interessante para Paulo que você só escute. Escutar por escutar, quando terminar o culto você não lembra de mais nada. Paulo quer que você aprenda, que você entenda. Entenda que você está aqui porque você é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entenda que você está aqui porque Cristo fez por você primeiro. Entenda que você veio aqui nesta noite relembrar que Cristo deu a sua vida por nós, entregou a sua vida na cruz do Calvário, verteu o seu sangue, não desistiu por causa de mim e por causa de você. Você tem que entender isso. Por isso que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, que agora você já sabe o que é, que eu revelei uma lista aqui para você.
de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz, eu anotei aqui, apresentar, ato que o sacerdote fazia. Quem aprendeu isso, diga amém. Corpo, por inteiro. Ninguém consegue entregar um corpo faltando cabeça, braço. Como é que... Você tem que se apresentar a Deus com um corpo. Ele diz ali no texto, apresentai o vosso corpo. Ou seja, se apresente a Deus por inteiro, sem reserva. Não pode eu oferecer só o braço a Deus, só a cabeça, só a perna. Você tem que se apresentar como sacrifício vivo. E outra, um detalhe. Quando o ofertante ofertava a Deus o sacrifício, que o sacerdote pegava o animal, não tinha como voltar atrás, porque ele tocava fogo. Quem queria cinza? Ninguém queria cinza. Isso representa que quando nós nos entregamos a Deus, nos entregamos por inteiro. Não é só aqui que nós adoramos. Na nossa casa nós adoramos, na faculdade nós adoramos, na rua nós adoramos, na escola nós adoramos, porque somos representantes de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em toda maneira de viver, devemos ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional aqui não quer dizer eclético, não. Tipo, a irmã está ali, no Reminai, eu aqui. Não, misericórdia, não. Meu culto é consciente, eu sou bíblico. Eu não tenho esse negócio de Reminai, não, porque não tem nada a ver. O culto racional que Paulo fala é um culto coerente. É um culto consciente. Eu sei porque estou adorando. Eu tenho consciência do que o meu Senhor fez por mim. Por isso que eu o adoro. A minha adoração não é movimentada na hora da guitarra tocando, não. Minha adoração é pelo que ele já fez por mim. A minha adoração, ela tem outra motivação. Se você prestar atenção, o mundo, quando adora as suas entidades, eles adoram, fazem um sacrifício para poder receber alguma coisa, não é assim? Todas, a maioria das religiões pagãs são assim. A pessoa faz um ritual, faz uma oferenda, faz não sei o quê, faz alguma coisa para receber algo. A igreja é diferente. A igreja adora porque já foi feito. Ele já fez por você. Ele já fez por mim. Então eu tenho um motivo, a motivação é diferente. Eu não faço para receber, eu agradeço o que já foi feito. Esse é o motivo do pois. Quando eu reconheço o pois, ele me resgatou, ele me elegeu, ele me salvou, ele deu a sua vida na cruz do Calvário, ele desceu até a sepultura por meu favor. Então não me resta mais nada a não ser adorar e bendizer o seu nome, porque ele é poderoso e glorioso na minha vida. A motivação do crente é diferente. Aí Paulo vai e diz assim: santo e agradável que é o vosso culto racional. Vamos para o 2 agora. Aí ele faz: e não vos conformeis com este século. O que é conformar? Não vos conformeis. Ele está dizendo o quê? Para você guerrear? Não, eu não aceito, a vida é pecaminosa e tal, eu não vou me conformar com isso. Não é. Paulo está dizendo: não vos amoldeis a este mundo. Não entre na forma deste mundo. Isso acontece muito com as irmãs. Quando você vai na Casa Pio, que as irmãs não querem mais na Casa Pio não, é só loja chique agora, né? Quando as irmãs vão numa loja comprar um sapato que não tem o seu número, que tem um número menor, mas você, de todo jeito, vai botar perto, só para ver o pé dentro daquele que você queria. Não tem? Não entra apertado, né? Aquela forma, e seus dedos ficam mesmo assim, mas você bota, só para olhar no espelho, né? Para ver como é que fica. Eu estou falando numa linguagem para que você possa entender o que é que Paulo está querendo dizer aqui. Ele disse: não coloquem seu pezinho na forma. Não coloquem suas vidas na forma que o mundo traz para vocês. Aí ele diz: e não vos conformeis com este século. Não entre na
forma deste século, porque esse século é volátil. Quando ele fala de século, ele fala de mundo, fala de sistema. Não vos amolde ao sistema mundano, porque o mundo é volátil. Antigamente, as coisas que eram erradas, hoje é certo. O que ninguém entendia antigamente, hoje em dia é besteira. O que era abominável naquele tempo, hoje em dia é aceito. Então o mundo ele vive se modificando. Aí Paulo disse, não entre nesse sistema. Não vos amolde a esse sistema. Não vos amoldeis a este século. E o que Paulo via no seu tempo era um mundo destruído. Capítulo 1. Coloca aí, Arthur, por gentileza. Capítulo 1. Eu gosto de ir para a Bíblia, para você aprender bem direitinho. Capítulo 1, verso 26 ao versículo 32. Olha o que é que Paulo via. A gente está dentro da carta de Paulo aos Romanos, viu? Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, a homossexualidade. Passa, 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo a si mesmo merecida punição do seu erro. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de maldade, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são possível de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também as aprovam os que assim procedem. Olha o mundo que Paulo vivia. Aí ele olha para a igreja e diz assim, não entre nesse modelo de mundo. Não nos amolde a esse povo. Esse povo vai para o inferno. Aí, continua o versículo 12. Capítulo 12, verso 2. Isso, deixa aí. E não vos conformeis com este século. Não nos amolde a essa forma pecaminosa de viver. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos. Essa palavra transformai-vos no grego, ela vem de morfê ou transmorfo. Esse transformar é a mesma palavra, se você fizer uma transliteração dela, a gente vai entender na língua portuguesa a visão de metamorfose. É aquilo que acontece quando um casulo se transforma numa borboleta. Começa com a minhoquinha, né, uma lagarta, aí daqui a pouco se transforma num casulo e daqui a pouco se transforma numa borboleta. Ele sai do feio para o bonito. É o que Paulo está falando aqui. Essa palavra transformai-vos pela renovação da vossa mente é justamente isso aí. É uma metamorfose, é uma transformação de glória em glória. É o crente dizendo, eu não me conformo com este mundo pecaminoso, mas eu tenho um referencial. O meu referencial é Jesus de Nazaré. Eu vou me transformando dia após dia até chegar ao nível de santidade que Ele vai determinar sobre mim. Essa é a vida do crente. Não vos conformeis com este mundo. Não entre no modelo do mundo. Mas transformai-vos pelo poder. Aqui, ó. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente, renovação da mente, renovação da mente. Não tem aquele crente que vivia na prática do mundo, aquele crente que foi liberto, transformado.
Ele tinha uma visão de mundo, de um cosmovisão de mundo, de um mundo pecaminoso. Tudo para ele era malícia. Qualquer coisa que surgisse, ele, opa, era uma oportunidade. Aí ele diz, transformação da vossa mente. Transformação da vossa mente. Quem é a referência do crente? É Cristo. Cristo, ele tinha uma mente maliciosa? Pecaminosa? Cristo olhava para o mundo e desejava o mundo? Então a mente do crente, ela é transformada pelo poder da sua referência, Cristo Jesus. A mente do crente, se eu errava, pensava mal, hoje eu não penso mais. Se eu falava mal, hoje eu não falo mais. Se eu queria o mundo, hoje eu não quero mais. Se eu achava que as coisas do mundo eram boas e bonitas, hoje eu acho feia, arrogante e desprezada a Deus. Se eu tinha uma mentalidade que o pecado era bom, hoje eu abomino o pecado, porque eu vivo uma vida em santificação. Essa é a transformação da mente. Eu vou dar um exemplo simples. A esposa tem um marido que gosta. Eu gosto de usar Nice e Val. Pronto. Quem conhece Nice e Val, diga amém. Então fica mais fácil para mim. Val chega em casa, Val gosta da toalha dele pendurada lá no banheiro. Mas quando o Val chega em casa para tomar banho, cadê a toalha? Aí Val, cadê minha... Aí lembra da palavra. Transformação da mente. Transformação da mente. Nice, minha flor. Minha toalha. Aí ela vai, meu amor, desculpa. Pega a toalha. Tá aqui, meu amor. Dá um cheirinho. Um cheirinho. Por quê? A palavra de Deus disse a Val, não trateis vossas esposas com amargura. Opa! Eu tenho a mente de Cristo agora. Então eu não vou lançar uma palavra de amargura contra a vida de Nice. Porque se eu fizer isso, eu não sou nova criatura. Eu estou vivendo o velho homem. Eu não fui transformado. Eu não reconheci o que Cristo fez por mim. Eu não conheço, eu não conheço a transformação de mente. Eu não conheço a renovação de vida. Dá para entender? A igreja está compreendendo? Diga amém. Val vem no trânsito, dirigindo o seu carro, o seu furgão. Aí Val está lá na época das pessoas, do lado direito de Val está lá a faixa só de ônibus. O cara vem na faixa de ônibus todo errado, e Val olhando, ele vai entrar, ele vai embica na frente de Val. Meu amigo, na hora, o que o cara pensa? Eu vou imprensar o carro aqui, ele que se ferre. Ele está errado e eu estou certo. Aí Val vai e lembra da Bíblia. Aí a Bíblia diz o quê? Não julgueis a vós mesmos. Aí Val fala o quê? Eita, a palavra de Deus renovou a minha mente. Vá, meu filho, pá, você está errado, mas vá. Aí ele vai, entra lá, passa, vai-se embora. E Val vem bem sossegado para casa. Por quê? Porque a mente de Val foi transformada. Ele tem uma renovação da mente. A mente dele foi transformada pela palavra, pela consciência de que Cristo agora é que está no comando da vida dele. Eu não sou mais meu. Eu me entreguei como sacrifício vivo. Eu não pertenço mais a mim, mas eu pertenço a quem eu fui ofertado. E minha vida foi ofertada a Jesus de Nazaré. Então eu pertenço a ele, somente a ele. Não tenho mais domínio sobre minhas decisões. Não tenho domínio sobre minha vida. Ele que governa todas as coisas na minha vida, porque ele é maravilhoso. Essa é a transformação de mente. Aí ele diz, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí tem crente que diz assim, irmão, como é que eu vou saber o que é bom, agradável e perfeito? Como é que eu faço para entrar na vontade de Deus? Meu irmão, quando o crente tem consciência do que Cristo fez por ele, que ele começa a exercer isso como uma forma de vida. Porque quando Paulo ensina isso aqui, não é para o povo ficar sabendo, não. É para o povo entender e transformar a sua vida de uma vez por toda. Porque senão, o que seremos nós? Será que eu e você tem sido sacrifício vivo diante de Deus? Ou eu e você temos passado um mês inteiro errando, pecando, inflamando, fazendo com que a carne reine, fazendo tudo que o diabo gosta, pecando, falando mal do irmão, olhando para o mundo, desejando as coisas pecaminosas. Aí quando chega no culto de Santa Ceia,
eu vou oferecer o meu corpo como sacrifício vivo. Isso combina? Deus recebe isso? Então essa é a preocupação de Paulo. Apresente os vossos corpos como sacrifício vivo santo. Porque nós, quando falamos em santificação, falamos num momento que a gente tem que viver isso diariamente. A santificação do crente não acaba nunca. É como se você pegasse uma plaquinha daquelas de... Quando está tendo reforma, construção, a cajepa está quebrando um buraco. Ele não bota uma plaquinha na frente, em obras, pronto. É como se você andasse com uma plaquinha no pescoço assim, ó. Estou em obras, desculpe o transtorno. Nós não estamos completos não, irmão. A nossa carne, ela reina todo dia. Cabe a mim e a você ter consciência do que Deus fez por nós e dizer, eu lutarei até o fim para que eu receba a coroa de vitória e de vida, porque Cristo me prometeu e eu quero parecer com Ele, porque Ele é santo, reto e maravilhoso. Provérbios, o sábio Salomão diz, a vida do justo, ela é como uma luz que vai brilhando dia após dia, até que se transforme em dia perfeito. Nós todos os dias nos transformamos, todos os dias aprendemos, todos os dias nós desprezamos o mundo, todos os dias nós abominamos o pecado, todos os dias nós matamos um leão. Não pense, não coloque na sua cabeça, eita, já aceitei Jesus, já me batizei nas águas, pronto, agora, oxe, já pode vir. Eu sou de ferro agora, estou revestido. Olha o dedinho. Paulo disse não. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem gente que tem medo, né? Rapaz, eu... Ser sincero, eu posso até um dia aceitar Jesus, mas eu... E se Jesus me salvar e me levar lá para o Iraque para ser missionário lá? Tenha medo não. Não tenha medo não, porque a palavra de Deus ela é viva. Quando você entrar na vontade de Deus e você se sentir no centro da vontade de Deus, você vai ver que o projeto de Deus é bom. Você vai ver que Ele arquitetou do começo até o dia que você está, até o dia da sua partida. Você vai ver que o plano de Deus ele é perfeito, sem erro. Às vezes eu e você quer tomar as coisas da mão de Deus. Não, porque tem... Eu vou ser bem sincero, irmão. Tem coisa que Deus quer para a vida da gente que a gente fica, ô Jesus, tanta coisa para tu arrumar para mim, vai arrumar logo isso. É ou não é? Questionamos ou não? Será que eu estou falando para uma igreja morta? Eu estou falando para uma igreja viva. Uma igreja que sabe o que eu estou dizendo. Tem coisas que Deus coloca na vida da gente que a gente fica, ô Jesus, por que tu não arrumasse outra coisa, Jesus? Tem profissão de médico, engenheiro, tem tanta coisa, Jesus, que tu poderia arrumar para mim. Aí tu vai botar eu para tomar conta de igreja. Né? Às vezes Deus, ele nos coloca assim numa situação onde você vai e questiona. Por que Deus não escolheu outra coisa melhor para mim? Mas aí nós lembramos que Ele é o Senhor que conhece o final como conhece o começo. Um Deus que conhece tanto o princípio como o final. Ele conhece todas as coisas. O plano de Deus é perfeito. Aí quando você se vê dentro do plano e do projeto de Deus, você vai entender que tudo que Ele fez foi bom para você, que o projeto dele é perfeito, e quando você estiver no centro da vontade de Deus, você vai ver que é agradável. Porque Ele é maravilhoso. A igreja compreendeu essa palavra? Eu vou deixar um pouquinho, né? Eu quero aprender também, o nosso pastor vai chegar aí, eu quero ficar ali só quando ele trouxer. Eu não quero me estender, hoje é culto de ceia, já são 7h35. E eu queria que a igreja ficasse de pé. Quantos receberam essa palavra? Eu queria fazer um minuto de oração a Deus. Nessa oração vai ser uma oração de quebrantamento. Você vai apresentar a sua vida ao Senhor. Lembra que você é sacrifício vivo, santo e agradável? O seu culto não vai terminar daqui a pouco, não. O seu culto vai começar aqui, mas ele vai se estender à sua casa, ao seu trabalho, à sua escola. Aonde você estiver, você é culto para Deus. Tudo que você faz
é culto para Deus, glorifica a Deus, enaltece a Deus, exalta a Deus. Tudo que nós fazemos tem que glorificar a Deus. Então vigie, para que o mundo não olhe para você e diga: isso aí está glorificando a Deus aonde? Então nós temos que ter essa preocupação, essa sensibilidade. Temos que ter um culto racional, sabermos por que estamos aqui. Para que eu estou aqui? Eu vim fazer o que aqui? Você tem que saber por quê. É gratidão. Deus já fez por você. Então agora você vai retribuir para Ele. E dizer a Ele o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é lindo, glorificar e exaltar o seu nome. Amém? Feche os teus olhos, vamos fazer um minuto de oração ao Senhor, de quebrantamento. Apresente sua vida. Eu não conheço como foi o mês que você passou, mas eu louvo a Deus porque você está aqui. E se você está aqui é porque Deus te deu vitória. Então agradeça a Deus. Se arrependa de qualquer algo que você fez. E apresente a tua vida diante do altar de Deus, porque Ele está aqui neste lugar. Deus, nós te louvamos nessa noite. Ouvimos a tua palavra e compreendemos que nós somos sacrifício vivo, santo e agradável. O pois que tu nos revela na tua palavra nos faz olhar para trás e ver o que tu já fizestes por nós, Senhor. Tu fizeste por nós mesmo sem merecermos, mas a tua misericórdia nos alcançou. Foi tu que vertesse o teu sangue naquele madeiro, aquele madeiro que não era lavrado, aquele madeiro que furava tuas costas que já estavam cortadas. Ó Deus, tu desse, meu Pai, os teus pés santos que caminharam em prol de muitos, para entrar 2 pregos e cravar naquele madeiro. Que dores terríveis e inimagináveis tu sentisses por nós. Meu Deus, eles pregaram a tua mão. Eles pregaram um lado e pregaram o outro, desconjuntaram o teu ombro, esticaram até o máximo. Tu sentisse dores inimagináveis por nós, Senhor, por amor, por obediência à voz do Pai. Então nesta noite, Senhor, estamos gratos a Ti, porque se nós não reconhecermos o sacrifício que Tu fizeste por nós, temos que aceitar a Jesus de novo. Temos que ter a sensibilidade, meu Deus, de entender o que Tu fizeste por cada um de nós. Então nesta noite nos perdoa por nossas falhas. Santifica, Senhor, e nos ajuda a nos santificar. Nos ajuda na nossa incredulidade. Nos ajuda, Senhor, na nossa pequena força. E nos dá força para continuar mais um pouco. Não nos deixe esquecer o que Tu fizeste por nós, Senhor. Mas que vivamos em prol de agradecer o que Tu fizeste por nós. Que a nossa vida possa ser testemunho de tudo que Tu realizaste. Que nossa boca possa proferir o evangelho de salvação e de transformação. Não porque nós vimos aqui ou ali, mas porque vemos e sentimos e experimentamos essa boa, perfeita e agradável vontade que se cumpre em nossa vida todos os dias. Então, meu Deus, fica conosco. Enche nossas vidas para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus.